Graça e paz da parte de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo, o único mediador entre Deus e os homens. Eu gostaria de ler para o nosso coração hoje o Salmo 30, versículo de número 5. Diz assim a palavra de Deus: porque não passa de um momento a sua ira, o seu favor dura a vida inteira. Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria virá pela manhã. Salmo de Davi. Um momento dificílimo para Israel, dramático. Davi irresponsavelmente decide fazer o censo do povo de Israel, a contagem do povo de Israel, dos homens que puxavam da espada, homens de guerra. Não era o prazer de Deus fazer isso. E o seu comandante o aconselha: por que, meu senhor? Deus pode multiplicar esses homens 100 vezes mais. Contrariando seu principal conselheiro, contrariando a Deus, Davi decide fazer o censo. O censo é feito em alguns meses. Davi agora tem um resultado, mas junto com o resultado, inflama-se a ira de Deus. Deus levanta um profeta para encontrar com Davi. E o profeta diz a Davi: Davi, você deve escolher de 3 situações, uma pelas quais Israel vai passar: 7 anos de fome, 3 meses fugindo de diante dos seus inimigos, ou 3 dias de peste sobre Israel. Davi alegando que cair nas mãos de Deus ainda é melhor, porque Deus é misericordioso, e ele tinha razão. Ele escolhe a terceira peste, ou terceiro drama, em que agora Israel está envolvido. Durante 72 horas, morrem 70 mil homens em Israel. E isso causou uma aflição tremenda em Davi. De modo tal que Davi chega diante de Deus e diz: Deus, não foi Israel que pecou contra o Senhor, fui eu quem levantei o censo, que eu seja punido. Deus agora manda o profeta voltar, manda Davi comprar um pedaço de terra, levantar um altar e oferecer o sacrifício agradável a Deus. Davi assim o faz, e de modo que a peste é estancada, a morte é estancada, e a terra agora está em paz novamente. Louvado seja o nome de Deus, bendito seja o nome do Senhor. Agora veja as aflições que Davi se envolveu Israel por não obedecer o Senhor, por não confiar no Senhor. De modo orgulhoso, assoberbado, é que Davi levanta o censo. E a dificuldade é que Davi, dessa forma, está conduzindo, liderando o povo de Israel a confiar no seu braço, na sua força, na sua inteligência, na sua estratégia, e não no poder de Deus, na graça de Deus, nas misericórdias de Deus, na ação poderosa de Deus. Está ensinando o povo a não olhar para Deus, mas olhar para o exército do rei, olhar para o rei, olhar para a sua própria capacidade. E as aflições envolveram o coração de Davi, aflições porque Davi viu muitas mortes ao seu redor, inclusive ele mesmo achou que ia morrer. Ele pensou: vou morrer. No entanto, ele diz no versículo número 3 que da cova fizeste subir a minha alma. Ele se viu morto. Mas ele não estava errado quando ele diz: é preferível cair nas mãos de Deus, porque Deus é misericordioso. E Deus é tão misericordioso que ainda poderia ter morrido mais pessoas, mais de 70 mil. Deus viu o anjo estender a espada sobre Jerusalém e diz: basta, basta, pelo que ainda não morreu mais pessoas, não morreram mais pessoas.
melhor dizendo. O anjo ia destruir Jerusalém por completo. Mas Deus para aquela situação. Daí Davi, vendo o caos que ele se envolveu Israel, ele se volta para Deus e ele canta louvores a Deus, ele salmodia ao santo e clama todo Israel a adorar e a celebrar a Deus com ele. E Deus ouve, e Deus se inclina, e Deus a abençoa, e Deus socorre. E aqui é onde nós vemos as misericórdias de Deus, porque ainda que a ira de Deus seja por um momento, o seu favor é para a vida inteira. Ainda que o choro possa durar uma noite, a alegria virá pela manhã. Talvez algum sentimento nesse momento que nós vivemos, como os que envolveram Davi, tem envolvido a sua alma de medo, de angústia, de tristeza, de terror, de desespero. Eu quero dizer que Deus te socorre. Deus é misericordioso. Deus está pronto para estender as mãos sobre a sua vida. E essa situação se instala em Israel um tempo de tranquilidade. Tempo de tranquilidade é muito propício a relaxamento espiritual. E às vezes nós estamos caminhando assim, somos negligentes com os nossos votos para com Deus, às vezes achando difícil até mesmo congregar, ir a um dia de culto. Somos infiéis a Deus, pelo que às vezes torna necessário Deus dar uma sacudida no barco, para a gente olhar para Ele, para a gente, como os discípulos, ir até Ele. Quando está tudo em paz, nós vamos para a roça, nós vamos para a praia, nós vamos para o shopping, mas o mar revolto nos conduz a Deus. É possível que o Brasil, nunca, desde quando é Brasil, tenha orado como tem orado nesses dias. É por isso que eu tenho certeza que Deus virá ao nosso socorro. Ainda que pareça uma ideia disciplinar de Deus, pelo que Deus lá se irou contra Israel, eu te digo que Deus disciplina todos quanto Ele ama. Ainda que nós possamos olhar essa situação não apenas em termos de Brasil, mas de mundo. Porque o caos espiritual, ele não é apenas uma questão do Brasil, mas ele é do mundo. O homem tem se afastado de Deus. O homem não quer compromisso com Deus, tem sacudido de Deus os seus laços, como no Salmo de número 2. Mas Deus nos chama para Ele, Deus nos busca para Ele. Sabe por quê? Porque Deus nos ama. Deus está chamando a nossa atenção, porque Deus nos ama. Deus ama a sua criação. Acredite nisso e dobre-se diante de Deus, porque de Deus vêm as suas misericórdias. Louvado seja o nome do Senhor. Eu gostaria de orar por você em nome de Jesus. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, eu oro por aqueles que se encontram com medo, desesperados, angustiados, aqueles que já viram as notícias de morte, ó Deus, se aproximando da sua cidade, da sua casa, da sua vila, ó Deus, que do seu bairro, manifesta-lhe a glória e diz e mostra para ele, Senhor, que o Senhor está no controle de todas as coisas. A morte só passará onde o Senhor permitir. Em nome de Jesus, eu clamo, Deus, dá-nos livramento. Em nome de Jesus, ó Deus querido, para só temermos o Senhor, hoje e sempre. Amém.